O poema profético, ó Padre Oliveira. Padre Oliveira é um sacerdote brasileiro que mora no Rio Grande do Sul. Há anos, recebe de Deus visões místicas e revelações proféticas. O relato abaixo é sobre uma locução que teve de um anjo, em suas próprias palavras. 2015, 5 de junho, às 27 estrofes. Este foi o mais enigmático dos fenômenos que já vivi. Havia celebrado 2 missas e chegado em casa. Estava sozinho no lote da paróquia. Após tomar um banho, rezar e jantar, sentei-me para descansar um pouco. O clima era bom e eu me sentia muito bem. Me peguei divagando em meus pensamentos, agradecendo a Deus pelo dia. Após tomar um banho, rezar e jantar, sentei-me para descansar um pouco. O clima era bom e eu me sentia muito bem. Me peguei divagando em meus pensamentos, agradecendo a Deus pelo dia. Foi aí então que entrei num estado de consciência alterada. Creio que foi um tipo de êxtase, semelhante ao que tive uma vez em 2006, durante um retiro, onde Jesus me disse 3 coisas que hoje já se cumpriram. Aqui devo classificar o fenômeno como locução interior. Ouvi uma voz, creio firmemente ser de um anjo, pois o sentimento era de profunda segurança. Não consegui discernir se era o meu anjo da guarda ou um outro enviado pelo Senhor, pois não vi sua imagem, apenas ouvi sua voz. Ele pediu que eu escrevesse tudo o que diria. O fenômeno pareceu durar, para mim, cerca de meia hora. No entanto, ao fim já haviam se passado quase 3 horas, o que me deixou confuso pelo lapso temporal. Segue, abaixo, o texto do que aquele anjo pediu que eu escrevesse. Ó profeta, lê os sinais dos tempos. E transcreve numa palavra velada. Para apenas os destinados ao discernimento dos espíritos compreenderem seu sentido e força. Portanto, a quem dirijo esta profecia? Mostra apenas aqueles que eu te indicar, para que façam, sem medo nem receio da verdade, o que vou lhes ordenar. Observação: depois de dizer isso, houve um tempo de silêncio. Em seguida, retomou a fala e só parou quando terminou, o que me faz pensar que os versos iniciam a partir daqui. O mal cresce e caminha na escuridão. Poucos são os que o conhecem. Poucos são os que o encontrarão. A sombra que caminha entre vós se chama cisma, divisão. Aquele que defende o ímpio e bate no justo não vê nem escuta. O soberbo que se diz santo, na cegueira de seu orgulho, é o primeiro que cairá na luta. O ancião, que entende a palavra, avisa. O jovem sábio denuncia. Ambos caem pela força do golpe daquele que instiga. O que se diz livre se une ao que se diz sob o jugo das regras, pois ambos são atormentados pelo mesmo mal que surge das trevas. O rebanho será dispersado. O pastor ficará isolado. Nem mesmo os mais fiéis serão, nesta destruição, poupados. O coração do bom ficará confuso. O coração do ímpio se regozijará. A loucura do ouro tomará o seu espaço. E o filho do erro livremente caminhará. A tristeza e a fúria virão, como nunca se ouviu dizer. Desejarão a morte, desejarão não ver aquilo que esperavam acontecer. O cajado está no chão. A casa do rei vazia está, pois o Senhor da verdade que ali morava não tem mais onde acampar. Como o quarto vazio da sala de trás, assim está o coração do Pai,
Por isso, segue o conselho de perversos. E já não sabe mais aonde vai. Tudo isso será causa da ira daquele que julga. E os portões do Hades se abrirão, colocando almas santas em fuga. Mas eu chamei pelo nome. Os filhos deste tempo serão como farol na noite escura. E, para as almas, um alento. Deverão se aliar com as milícias do alto e forjar suas almas sem medir o cansaço. Pois serão estes as pedras daquele que lavra a montanha, a força para a derrota daquele que engana. A lua estará cheia. E nesta semana os olhos não deverão dormir. Pois após a queda do mal, uma vigília deverá surgir. Aqueles que foram chamados, os seus deverão convocar para, no tempo do escuro, seus filhos com eles vigiar. Lágrimas falsas cairão, e o cortejo fúnebre esconderá a alegria dos presentes. Mas esta alegria será transformada em luto maior, se as sentinelas forem ausentes. Quem bem leu as palavras desta profecia, já compreendeu o mal que está por vir, e o mal que já aconteceu. Preparado deves estar para as trevas que irão surgir, e sentinela forte deves te tornar, para que outro mal pior não consiga vir. A profecia escutada fará vir a paz. A rejeição da mesma trará a desgraça daquele que não sabe o que faz. Aquele que diz esta profecia sabe o que leu nos sinais. Diz a verdade e espera que o irmão compreenda claro como a luz nos vitrais. A luz chegará. O mal será derrotado. Os filhos deste tempo se perguntarão: afinal, não será este o nosso real mandato? Desde quando a treva foi maior que a luz? Não se deixe enganar pelo discurso daquele que seduz. O tempo já chegou e começaram os tempos de dor e fúria. Somente aquele que abriu os olhos passará pelo buraco da agulha. O Senhor já preparou a provação do nosso tempo, e as terras do sapato verão a força da tempestade e do vento. Mas a árvore que suporta o temporal se torna forte e invencível. Aquele que ouviu a profecia e a compreendeu terá novamente o coração sensível. E tu, profeta, prepara a alma para o sofrimento e a dor. Serás maltratado e perseguido, porque dissestes tudo com fervor. Depois de 3 tempos e 1/4 de tempo, virá a tua paz. Serás lembrado como profeta, ainda que alguns te vejam como mero rapaz. Fecha o livro e descansa. Aguarda firme na viva esperança daquele que te diz as palavras. Não perde a confiança. Amém, amém. Observação: há muitas interpretações possíveis sobre este texto. Neste caso, deixarei ao leitor que tire as próprias conclusões, pois, para mim, até hoje, este foi o fenômeno mais complexo que já vivi. Site Verdadeira Fé.